Hoje nós vamos tratar de um defeito que a um primeiro instante pode parecer simples, mas que vai exigir um conhecimento um pouco mais avançado ou a lógica do especialista para se resolver. É um daqueles defeitos que parece que você já trocou ou vai trocar o carro inteiro e ele não vai embora. Eu sou o professor Oliveira e hoje nós vamos tratar de sintomas relacionados ao sensor de fase, sensor de rotação e sincronismo do motor. É um dos defeitos mais difíceis de resolver, mesmo que você tenha o melhor scanner do mercado. Você vem comigo? Para que os nossos motores funcionem adequadamente, não basta o eixo do virabrequim movimentando os pistões. Nós precisamos também que o eixo de comando de válvula gire abrindo e fechando as válvulas, tanto de admissão como de escape. Só que esses eixos eles têm que girarem juntos. E aqui já começa o problema. O eixo do virabrequim ele está montado no bloco, aquilo que nós chamamos de parte de baixo do motor, enquanto que o eixo de comando de válvula está montado no cabeçote, que nós chamamos de parte de cima do motor. O único jeito desses dois trabalharem juntos é através de correias e polias sincronizadoras, a famosa correia dentada ou até então a corrente de comando ou corrente sincronizadora. Vamos dar uma olhadinha no sensor de fase. Bem, aí está o sensor de fase. Preste atenção, porque a localização vai ser estratégica. Ele é um componente eletrônico de efeito House e a sua alimentação é feita através desse conector aí, que vocês estão vendo o chicote de 3 fios, sendo que um será 5 volts vindo da central, outro será um aterramento e o terceiro é a resposta do sensor, ou seja, o sinal que ele envia à central através de uma onda quadrada. Depois nós daremos também uma olhadinha no sensor de rotação. O desafio da central eletrônica para que o motor tenha um funcionamento perfeito é saber exatamente o momento ou a posição do eixo do virabrequim subindo os pistões e do eixo de comando de válvula abrindo e fechando as válvulas. Quanto ao eixo do virabrequim, essa posição ou esse momento é o PMS, que seria o ponto morto superior. Já quanto ao eixo de comando de válvula, seria o momento exato em que as duas válvulas estivessem fechadas, bem fechadas. Na verdade, o que a central eletrônica está buscando é o momento exato para iniciar uma combustão. Em se tratando do eixo do virabrequim, esta posição é simples, é o PMS. Agora, quando nós chegamos no cabeçote, no eixo de comando de válvula, as coisas já ficam bem mais complicadas. Porque no PMS nós teremos 2 pistões de cada vez. E como nós sabemos, nos nossos motores nós só podemos ter uma combustão de cada vez. É aí que entra o nosso sensor de fase. Ele vai indicar para a central eletrônica qual cilindro está pronto para combustão, no qual as duas válvulas estarão bem fechadas. E não é só isso. Ele vai indicar também posições intermediárias, a qual permite à central avançar a ignição ou atrasar o ponto de ignição, conforme for interessante naquele momento. Um detalhe, não adianta nada
o sensor de fase indicar o cilindro correto e o momento em que as duas válvulas estão bem fechadas. Alguém tem que garantir que o pistão vai estar em PMS. Então agora nós vamos descer lá e vamos ver na prática como é feito esse sincronismo. Bem, o que nós temos aqui? É um motor completo. Ele será dividido em duas partes, né? A parte inferior, o bloco, nós chamamos parte de baixo, virabrequim e pistões, e a parte superior, que nós chamamos de cabeçote, com o eixo de comando de válvula e as válvulas. A parte inferior, o bloco, aqui neste caso feito de ferro fundido, mas em alguns motores ele pode ser feito também de alumínio, e a parte de cima aí o cabeçote, que é feito normalmente de alumínio. Agora vamos dividir os dois, né, para a gente ver as peças do sincronismo. Tá vendo essa engrenagem pequena aqui embaixo? Essa engrenagem ela está ligada na ponta do eixo do virabrequim. Conforme ela gira, é que sobe e desce os pistões. Sempre aos pares. Vai subir 1 e 4 e depois 2 e 3. Agora vamos dar uma olhadinha no cabeçote. Da mesma maneira, aqui está esta polia ou engrenagem. Conforme ela gira, ela movimenta o eixo de comando de válvula, que num motor simples de 4 cilindros e 8 válvulas, ela vai movimentar alternadamente as 8 válvulas. Mas o mais importante está na outra extremidade do eixo ou na própria polia, que é por onde o sensor de fase lê a posição do eixo de comando de válvula e passa para a central exatamente o momento em que em um determinado cilindro as duas válvulas estão bem fechadas. Bem, eu disse a vocês que a localização do sensor de fase ela é estratégica. Até agora nós vimos a localização do sensor de fase em motores mais simples, né, de 4 cilindros, 8 válvulas. Nesses motores, de maneira geral, o sensor de fase está localizado na parte, né, superior, na tampa do cabeçote. O que pode variar um pouquinho é que alguns sensores estão na parte da frente do motor, ali do lado das correias e polias, às vezes apontando para a própria polia do eixo de comando de válvula, a própria polia da correia dentada. E outras vezes ele está na parte traseira do motor, apontando aí sim para aqueles ressaltos do eixo de comando. Agora, quando se trata de motores mais modernos, motores multiválvulas, 16 válvulas, por exemplo, como desse Jeep Compass, aí a gente precisa prestar bem atenção e não confundir o sensor de fase com o solenoide da válvula VVT. Dá uma olhada aqui nesse Jeep, um de cada lado. Então isso aqui é a válvula VVT do variador de fase. Vamos dar uma olhada também agora no mais moderno, um motor de 3 cilindros desse EcoSport. Ali está as duas válvulas do variador de fase, bem aqui na frente, ao lado do cabeçote. Mas o que realmente nos interessa é o sensor de fase. Neste caso aqui, são dois sensores de fase, veja lá, um para cada eixo de comando, mas montado agora na parte traseira do motor, acima do câmbio. Depois de tudo que nós já vimos até aqui, nós vimos sensor de fase, sensor de rotação, sincronismo do motor, a localização, as válvulas VVT. Nós já temos condições de equacionar um defeito e também saber por que o sensor de fase alinhado ao sensor de rotação,
engana tanto o mecânico como o scanner e faz o proprietário do veículo trocar peças desnecessariamente. Suponha que o seu veículo começou a falhar do nada. Chegando na oficina, o mecânico foi lá e espetou o seu poderoso scanner. E lá veio o código P0340, sensor de fase. O mecânico experiente não perdeu tempo. Chegou lá, desconectou o chicote, conferiu a alimentação, 5 volts, retirou o sensor estava limpo, deu uma checada no chicote, então ele não teve dúvida, foi lá e trocou o sensor de fase. Apagou a memória, deu partida no veículo e tudo funcionou perfeitamente. Mas por pouco tempo, assim que o motor aqueceu, o motor voltou a falhar, acendeu a luz da injeção e ele foi lá novamente com o scanner e verificou. Sensor de fase de novo. É aí que começa a troca-troca. Eu já vi mecânicos que trocaram 3 sensores de fase, 2 válvulas VVT e o sensor de rotação. E o pior, não resolveu. Mas afinal, o que aconteceu com esse motor? Lembra quando nós falamos do sincronismo? Bem, o sincronismo ele é manual. Pode acontecer de que na troca da correia dentada ou da correia sincronizadora, esse motor tenha ficado fora de ponto. Ou ainda, mesmo que ele tenha sido colocado no ponto correto, utilizando as ferramentas especiais, pode acontecer por desgaste das engrenagens, peças de má qualidade, falha no tensionador. Tudo isso pode deixar o motor fora de sincronismo com o tempo. E tem mais. Lembra que eu falei que a central eletrônica, ela cruza os dados do sensor de rotação com o sensor de fase? Então, ela vai sempre acreditar que o sincronismo mecânico está correto pelo sensor de rotação. Então, o que ela faz? Condena o sensor de fase. Aí, meu amigo, tanto o mecânico como o scanner ficam completamente perdidos. Porque, na verdade, a falha não é eletrônica, a falha é mecânica, mas não deixa de ter os seus efeitos colaterais. O veículo não vai deixar de funcionar, mas vai aumentar o consumo e perder rendimento, deixando o proprietário também perdido. Bem, pessoal, nós estamos encerrando aqui essa nossa pequena imersão na tecnologia dos motores de 3 cilindros. Mas isso foi apenas o começo. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar cada um desses componentes, mostrando a sua tecnologia, o seu funcionamento e o seu diagnóstico. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um seu like e principalmente compartilhar esse vídeo aí com os nossos grupos de WhatsApp. Eu sou o professor Oliveira e nós nos veremos em breve com mais conteúdo desse fascinante mundo da tecnologia dos motores de 3 cilindros. Até lá!